A Epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh, rei de Uruk. Quinta parte. Ishtar e Gilgamesh, e a morte de Enkidu. Gilgamesh lavou seus longos cabelos e limpou suas armas, jogou os cabelos para trás dos ombros, tirou as roupas manchadas que vestia e trocou-as por novas. Ele colocou seus mantos reais e os ajustou ao corpo. Ao vestir a coroa, a gloriosa Ishtar elevou seus olhos e divisou a beleza de Gilgamesh. Ela disse: "Vem comigo, Gilgamesh, e sê meu consorte. Infunde-me a semente de teu corpo, deixa-me ser tua mulher e serás meu marido. Arrearei para ti uma carruagem com ouro e lápis lazuli, as rodas serão de ouro, as trompas de cobre, em vez de mulas, terás para puxá-la os poderosos demônios da tempestade. Ao entrares em nossa casa, envolvida na fragrância do cedro, terás a soleira e o trono a beijar-te os pés. Reis, tiranos e príncipes se curvarão à tua presença, e eles te trarão tributos das montanhas e das planícies. Tuas ovelhas darão à luz gêmeos e tuas cabras trigêmeos, teus burros de carga serão mais rápidos do que as mulas, nada se igualará a teu gado, e os cavalos de tua carruagem serão conhecidos em terras distantes por sua velocidade." Gilgamesh abriu a boca e respondeu à gloriosa Ishtar: "Se vos tomar como esposa, que presentes poderei oferecer em troca? Que vestes e perfumes poderia te dar? De bom grado dar-vos-ia pão e todo tipo de comida à altura de um deus. Dar-vos-ia de beber um vinho digno de uma rainha. Eu abarrotaria vosso celeiro de cevada, mas fazer de vós minha esposa, isso não. O que seria de mim? Fostes para vossos amantes como um braseiro que arde sem chama no frio, como uma porta que não protege do vento cortante ou da tempestade, uma fortaleza que esmaga sua guarnição, uma jarra que enegrece o ombro de quem a carrega, um odre que escoria e esfola a pele de seu portador, uma rocha que cai do parapeito, um ariete vindo do inimigo, uma sandália que faz tropeçar aquele que a veste. Qual de vossos amantes chegastes alguma vez a amar para sempre? De qual de vossos pastores não vos cansastes? Escutai-me enquanto conto a história de vossos amantes. Havia Tamos, o amor de vossa juventude, decretastes por ele o choro e a lamentação, ano após ano. Amastes o multicolorido Gaio, mas ainda assim desferistes um golpe contra sua asa, quebrando-a. Agora, pousado em alguma árvore do bosque, ele chora: "Cape, cape, minha asa, minha asa." Amastes o leão de tremenda força, preparastes para ele 7 armadilhas, e mais 7. Amastes o garanhão que era magnífico na batalha, e para ele decretastes o chicote, a espora e a correia, ordenastes que galopasse 7 léguas todos os dias e que lhe desse água suja para beber, e para sua mãe, Silili, impusestes as lamentações. Amastes o pastor do rebanho, dia após dia ele vos preparava um bolo de aveia, e sacrificava cordeiros em vossa homenagem. Vós o golpeastes e o transformastes no lobo, agora seus próprios filhos o afugentam, seus próprios cães de caça o acossam, lacerando-lhe os flancos. E não amastes também Isulanu, o jardineiro do bosque de palmeiras de vosso pai? Ele vos trazia incontáveis cestas repletas de tâmaras, todos os dias ele cobria a vossa mesa. Então olhastes para ele e dissestes: "Caro Isulanu, vem comigo, vamos desfrutar de tua virilidade, aproxima-te e toma-me em teus braços, sou tua." Isulanu respondeu: "O que estás me pedindo? Minha mãe cozinhou e eu comi, porque deveria recorrer a alguém como vós para obter comida contaminada e pútrida? Pois desde quando um biombo de treliça é a proteção suficiente contra a geada?" Ao ouvir sua resposta lançastes contra ele um feitiço. Ele se transformou numa toupeira cega que habita as profundezas da terra, alguém cujos desejos estão sempre além do seu alcance. E, se nos uníssemos, será que eu não receberia o mesmo tratamento dispensado a todos esses que um dia amastes? Ao ouvir esta resposta, Ishtar foi tomada de uma implacável cólera. Ela subiu aos céus e chorou convulsivamente diante de seu pai, Anu, e sua mãe, Anion. E disse: "Pai, Gilgamesh cobriu-me de insultos. Ele expôs toda a minha abominável conduta, denunciou minhas infâmias e torpezas." Anu abriu a boca e disse: "És um pai de deuses. Não discutiste com Gilgamesh, o rei, e por isso ele denunciou tua abominável conduta, tuas infâmias e torpezas." Ishtar abriu a boca e tornou a falar: "Pai, dai-me o touro do céu para destruir Gilgamesh. Enchei, eu vos peço,
Gilgamesh de arrogância para sua própria destruição. Mas, se vos recusardes a me dar o touro do céu, destruirei os portões do inferno e despedaçarei seus ferrolhos. Haverá confusão entre os seres que estão nas camadas superiores e os que estão nas profundezas da terra. Trarei os mortos para cima, para que se alimentem como os vivos, e a hoste dos mortos será mais numerosa que a dos vivos. Anu disse a poderosa Estar: se eu fizer o que tu me pedes, haverá 7 anos de seca por todo Uruk, o trigo só terá palha e nada de semente. Guardaste uma quantidade suficiente de grãos para as pessoas e capim para o gado. Estar replicou: guardei grãos para as pessoas e capim para o gado. Há uma quantidade suficiente de grãos e capim para os 7 anos de trigo sem semente. Ao ouvir a resposta de Estar, Anu entregou-lhe o touro do céu para que fosse conduzido pelo cabresto até Uruk. Quando eles chegaram aos portões da cidade, o touro dirigiu-se ao rio. Ele bufou uma vez e a terra abriu-se em fendas, engolindo a vida de 100 homens. Ele bufou uma segunda vez e mais fendas se abriram, levando a vida de 200 homens. Na terceira vez novas fendas se abriram, lançando Enkidu para frente, mas ele imediatamente recuperou o equilíbrio, se esquivou e lançou-se sobre o touro agarrando-o pelos chifres. O touro do céu espumava em seu rosto e o escoriava com a parte mais grossa de sua cauda. Enkidu gritou para Gilgamesh: amigo, nós alardeamos que deixaríamos uma fama duradoura atrás de nossos nomes. Agora enfia tua espada entre a nuca e os chifres do touro. Gilgamesh foi então atrás da fera, agarrou o talho de sua cauda, enfiou a espada entre sua nuca e seu chifre e o matou. Depois de matarem o touro do céu, eles arrancaram seu coração e o ofereceram a Shamash. Os dois irmãos então descansaram. Mas Estar levantou-se e escalou a grande muralha de Uruk. Ela pulou para a torre e proferiu uma maldição: ai de Gilgamesh, pois zombou de mim ao matar o touro do céu. Ao ouvir essas palavras, Enkidu arrancou a coxa direita do touro e atirou-lhe ao rosto, dizendo: se pudesse colocar minhas mãos em ti, é isso que te faria, e açoitaria com as entranhas o teu corpo. Estar então conclamou sua gente, as prostitutas do templo, as jovens que cantavam e dançavam, as cortesãs. Em torno da coxa do touro do céu, organizou um velório de choro e lamentação. Mas Gilgamesh reuniu todos os ferreiros e alfagemes. Eles ficaram impressionados com a imensidão dos chifres, que eram revestidos de uma camada de lápis lazuli de 2 polegadas de espessura. Cada um deles pesava 15 quilos, e em seu interior cabia o equivalente a 6 medidas de óleo, que Gilgamesh ofereceu ao seu deus protetor, Lugubanda. Mas ele levou os chifres para o palácio e os pendurou na parede. Eles então lavaram suas mãos no Eufrates, abraçaram-se e foram embora. Atravessaram as ruas de Uruk, onde os heróis haviam se reunido para vê-los, e Gilgamesh virou-se para os jovens que cantavam e gritou: quem é o mais glorioso dos heróis? Quem é o mais eminente entre os homens? Gilgamesh é o mais glorioso dos heróis. Gilgamesh é o mais eminente entre os homens. Houve então um banquete, e festejos, e o palácio encheu-se de alegria, até os heróis se deitarem, dizendo: descansaremos agora até o amanhecer. Quando a manhã chegou, Enkidu levantou-se e gritou para Gilgamesh: ó, meu irmão, que sonho tive esta noite. Anu, Enlil, Ea e o celestial Shamash se reuniram em conselho, e Anu disse a Enlil: portanto tem matado o touro do céu e por terem morto um baba, que tomava conta da montanha de cedro, um dos dois tem de morrer. O glorioso Shamash respondeu então ao herói Enlil: foi sob tuas ordens do que eles mataram um baba e o touro do céu. Será que Enkidu tem de morrer apesar de ser inocente? Enlil virou-se bruscamente para o glorioso Shamash e disse, em fúria: ousas dizer uma coisa dessas, tu que estava sempre a acompanhá-los como se fosses um deles. Enkidu jazia estendido diante do amigo. Suas lágrimas vertiam copiosamente, e ele disse a Gilgamesh: ó, meu irmão, és tão querido por mim, e eles no entanto vão tirar-me de ti. Ele tornou a falar: devo sentar-me à entrada da casa dos mortos e jamais tornar a ver com meus olhos o meu querido irmão. Solitário e enfermo em seu leito, Enkidu amaldiçoava o portão como se ele fosse de carne viva. Tu, madeira do portão, inerte, insensível e apática, viajei 20 léguas procurando por ti, até achar o gigantesco cedro. Não há madeira igual em nossa terra. 72 côvados de altura e 24 de largura, eixo, virole batente perfeitos.
Foste feito pelo mestre dos artesãos de Nippur, mas, aí, se eu soubesse o que aconteceria. Se soubesse que serias o único bem resultante desta aventura, teria levado o machado ao ar e te feito em pedaços, e em teu lugar construiria aqui um portão de vime. Aí, se pelo menos tivesses chegado aqui por obra de algum futuro rei, ou se um Deus te tivesse criado, que ele apague o meu nome e o substitua pelo seu, que a maldição recaia sobre sua cabeça em vez de tombar sobre a de Enkidu. Ao primeiro brilho da alvorada, Enkidu levantou a cabeça e chorou diante do Deus Solo, suas lágrimas correram por seu rosto ao brilho da luz solar. Deus Solo, eu vos imploro, a respeito daquele caçador infame, aquele caçador vil, por culpa de quem vinha receber menos que meu companheiro, fazei com que capture menos presas, tornai a caça mais escassa, fazei com que ele se enfraqueça, que receba a menor parte nas divisões entre os caçadores, que suas vítimas fujam de suas armadilhas. Depois de imprecar contra o caçador até desabafar seu coração, ele se voltou para a rameira, crescera nele uma necessidade de também amaldiçoá-la. Quanto a ti, mulher, lanço-te uma grande maldição. Prometo-te um destino para toda a eternidade. Minha praga se abaterá sobre ti imediata e repentinamente. Ficarás sem teto para o teu comércio, pois não manterás casa com outras mulheres na taberna, mas terás de realizar teu negócio em lugares fétidos e empestados pelo vômito do bêbado. Teu preço será barato, teus pequenos furtos serão lançados com desdém ao chão de tua choupana, tu te sentarás na encruzilhada poeirenta do quarteirão dos oleiros, farás tua cama à noite sobre um monte de estrume, e durante o dia tomarás teu lugar sob a sombra da muralha. Sarças e espinhos rasgarão teus pés, o bêbado e o sóbrio te golpearão o rosto e sentirás dores na boca. Que sejas despojada de tuas tintas purpúreas, pois também eu na selva com minha mulher tinha todos os tesouros que desejava. Ao ouvir as palavras de Enkidu, Shamash gritou-lhe do céu: Enkidu, por que amaldiçoas a mulher, a concubina que te ensinou a comer pão digno dos deuses e a beber o vinho dos reis? Ela, que colocou sobre ti um magnífico traje, não foi ela quem te deu o glorioso Gilgamesh por companheiro, e Gilgamesh, teu próprio irmão, não fez ele com que te deitasses num leito real e te reclinasses sobre um divã à esquerda de seu trono. Ele fez com que os príncipes da terra beijassem teus pés, e hoje todo o povo de Uruk chora e se lamenta por ti. Quando morreres, ele deixará seus cabelos crescerem por tua causa, ele vestirá a pele de um leão e vagueará pelo deserto. Ao ouvir as palavras do glorioso Shamash, seu coração colérico se acalmou, ele retirou a maldição e disse: Mulher, prometo-te um outro destino. A boca que te amaldiçoou agora te abençoa. Serás adorada por reis, príncipes e nobres. Embora a 12 milhas de distância, exercerás forte atração sobre um homem e o perturbarás. Ele te abrirá as portas de seu tesouro e terás tudo o que desejares, lápis lazuli, ouro e cornalina, tirados da sua pilha de tesouros. Ganharás um anel para teu dedo e um manto. Um sacerdote te conduzirá à presença dos deuses. Por tua causa uma esposa, mãe de Sete, foi abandonada. Enquanto Enkidu dormia sozinho em sua enfermidade, com o coração amargurado ele se virou para o amigo e desabafou: Fui eu quem abateu o cedro, quem limpou a floresta, quem matou um baba, e agora olha o que me aconteceu. Escuta, meu amigo, o sonho que tive esta noite. Os céus troavam e a terra rugia de volta. Entre os dois estava eu, diante de um ser aterrador, o homem pássaro de feições sombrias. Ele havia me escolhido como presa. Seu rosto era como o de um vampiro, seus pés como as patas de um leão, suas mãos como as garras de uma águia. Ele se abateu sobre mim e suas presas agarraram minha cabeça. Ele me apertou com força e me senti sufocar. Ele então transformou meu corpo de tal maneira que meus braços viraram asas cobertas de penas. Ele me olhou fixamente e levou-me para o palácio de Irkala, a rainha das trevas, a casa de onde ninguém que entra jamais torna a sair, a estrada sem retorno. Ali fica a casa onde as pessoas sentam-se no escuro, onde o pó é sua comida e o barro sua carne. Elas se vestem como os pássaros, tendo as asas como traje, elas não veem a luz e sentam-se na escuridão. Eu entrei na casa do pó e vi os reis da terra, suas coroas guardadas para sempre, vi tiranos e príncipes, todos aqueles que outrora usavam coroas reais e governavam o mundo. Aqueles que no passado haviam ocupado o lugar de deuses como Anu e Enlil agora trabalhavam como servos,
buscando carne assada na casa do pó e carregando carne cozida e água fria tirada do odre. Na casa do pó em que entrei estavam os altos sacerdotes e os acólitos, os sacerdotes do êxtase e do encantamento. Lá se encontravam os servidores do templo Etana, o rei de Quixe, a quem outrora a águia carregou para o céu. Também vi Samucã, o deus do gado, e Ereshkigal, a rainha do mundo inferior, e, agachada em frente a ela, Belit-Sheri, escriba dos deuses e guardiã do livro da morte. Ela estava lendo uma tábua que tinha em suas mãos. Ela levantou a cabeça, me viu e falou: "Quem trouxe este aqui?" Eu então acordei e parecia um homem sangrado que erra solitário por entre os juncos, alguém que foi agarrado pelo intendente e cujo coração bate disparado, cheio de agonia e terror. Gilgamesh havia se despido. Ele escutou as palavras do amigo e chorou intensamente. Ele abriu a boca e disse a Enkidu: "Quem na Uruk das poderosas muralhas tem tamanha sabedoria? Coisas estranhas foram ditas, porque teu coração fala assim tão estranhamente. Teu sonho foi grandioso, mas terrível. Devemos conservá-lo na memória apesar de seus horrores, pois ele demonstra que a miséria acaba abatendo-se sobre o homem saudável, que o fim da vida é doloroso." E Gilgamesh lamentou: "Rezarei agora aos grandes deuses, pois meu amigo teve um sonho luminoso." O dia do sonho chegou ao fim, e Enkidu jazia enfermo. Passou um dia inteiro no leito e seu sofrimento aumentou. Enkidu disse a Gilgamesh, o amigo por quem ele abandonara sua vida no meio da natureza: "Houve época em que lutei por ti, pela água da vida, e agora eu não tenho nada." Enkidu passou um segundo dia no leito e Gilgamesh velou por ele, mas a doença piorou. No terceiro dia, ele chamou Gilgamesh, acordando-o. Enkidu estava fraco e seus olhos já não enxergavam mais de tanto chorar. 10 dias se passaram e seu sofrimento aumentava. 11, 12 dias, e Enkidu continuava em seu leito de dor. Ele então chamou Gilgamesh e disse: "Amigo, a grande deusa me amaldiçoou e devo morrer na vergonha. Não morrerei como um homem que tomba durante a batalha. Eu temia ser derrubado na luta, mas feliz é aquele que morre lutando, pois eu morrerei na vergonha." E Gilgamesh chorou por Enkidu. Ao primeiro brilho da alvorada ele elevou sua voz e falou aos conselheiros de Uruk: "Ouvi-me, homens ilustres de Uruk. Choro por Enkidu, meu amigo. Com as lágrimas pungentes da mulher aflita. Choro por meu irmão. Ó, Enkidu, meu companheiro. Foste o machado que levava ao meu lado. A força do meu braço, a espada em meu cinturão. O escudo que me protegia. Um glorioso manto, meu mais belo ornamento. Um destino cruel roubou-o de mim. O asno selvagem e a gazela. Que como pai e mãe te criaram. Todas as criaturas de cauda longa que te alimentaram choram por ti. Todas as coisas agrestes das campinas e dos pastos. As trilhas que amavas na floresta dos cedros. Noite e dia murmuram. Que os homens ilustres de Uruk, a cidade das poderosas muralhas, chorem por ti. Que o dedo que abençoa se estenda para pranteá-lo. Enkidu, meu jovem irmão, ouve. Um eco atravessa todo o país. Como um lamento de mãe. Choram todos os caminhos que juntos percorremos. E as feras que caçamos, o urso e a hiena. O tigre e a pantera, o leopardo e o leão. O veado e o cabrito montês, o touro e a corça. Os rios cujas margens percorremos. Choram por ti. O Ulã e o querido Eufrates. De onde tirávamos água para os odres. A montanha que escalamos para o sentinela matar. Chora por ti. Os guerreiros de Uruk. Cidade das poderosas muralhas. Onde o touro do céu foi morto. Choram por ti. Todo o povo de Hindu. Chora por ti, Enkidu. Aqueles que trouxeram cereais para conteres. Choram agora por ti. Que o óleo em tuas costas esfregavam. Choram agora por ti. Que te enchiam o copo de cerveja. Choram agora por ti. A meretriz que com o perfumado unguento te untava. Lamenta-se agora por ti. As mulheres do palácio, que te deram uma esposa. Um grupo seleto de boas conselheiras. Lamentam-se agora por ti. E os jovens, teus irmãos. Como se fossem mulheres. De cabelos compridos choram por ti. Que sono é este que em seu poder te mantém? Estás perdido no escuro e não me podes ouvir.
Gilgamesh tocou o coração de Enkidu, mas ele já não batia, seus olhos também não tornaram a se abrir. Gilgamesh então cobriu o amigo com um véu, como o noivo cobre a noiva. E pôs-se a honrar, a desabafar sua fúria como um leão, como uma leoa cujos filhotes lhe foram roubados. Vagueou em torno da cama, arrancou seus cabelos e os espalhou por toda parte. Arrancou seus magníficos mantos e atirou-os ao chão como se fossem abominações. Ao primeiro brilho da alvorada, Gilgamesh gritou: fiz com que te deitasses num leito real, te reclinastes sobre um divã à esquerda de meu trono, os príncipes da terra beijaram teus pés. Farei com que todo o povo de Uruk chore por ti e te cante hinos fúnebres. As pessoas alegres se curvarão de dor, e, depois de desceres à terra, deixarei que meu cabelo cresça em tua homenagem e errarei pelas matas na pele de um leão. De novo no dia seguinte, ao primeiro brilho da aurora, Gilgamesh se lamentou. Por 7 dias e 7 noites ele chorou por Enkidu, até que os vermes tomaram-lhe o corpo. Somente então Gilgamesh entregou Enkidu à terra, pois os Anunnaki, os juízes do mundo inferior, o haviam capturado. Gilgamesh então mandou proclamar um edito por todo o país. Ele convocava todos os caldeireiros, ourives e pedreiros e os intimava: fazei uma estátua de meu amigo. A estátua foi moldada com grande quantidade de lápis-lazuli no peito e de ouro no resto do corpo. Foi então montada uma mesa de madeira de lei, e em cima dela foram colocadas uma tigela de cornalina cheia de mel e uma de lápis-lazuli contendo manteiga. Gilgamesh as ofereceu ao solo, e, chorando, partiu à busca da vida eterna. Gilgamesh chorou amargamente por seu amigo Enkidu. Ele errou pelas matas como um caçador e vagueou pelas planícies. Em sua tristeza ele gritou: como posso descansar, como posso ficar em paz? O desespero se instalou em meu coração. Isso que meu irmão é agora, o mesmo serei eu quando morrer. Por medo da morte farei o possível para encontrar o Utnapishtim, a quem chamam o longínquo, pois ele se juntou à Assembleia dos Deuses. Gilgamesh então correu o mundo selvagem, vagou pelos campos e pastos numa longa jornada em busca de Utnapishtim, a quem os deuses acolheram após o dilúvio e instalaram na terra de Dilmun, no jardim do solo, e somente a ele, entre todos os homens, os deuses concederam a vida eterna. À noite, chegando ao desfiladeiro da montanha, Gilgamesh rezou: neste desfiladeiro, há muito tempo atrás, encontrei leões. Tive medo e elevei meu olhar para a lua. Eu rezei e os deuses escutaram minha prece, por isso agora, ó, sim, Deus da lua, protegei-me. Após a oração, ele se deitou para dormir, até ser acordado de um sonho. Ele se viu rodeado de leões que se regozijavam de estarem vivos. Tomou então o machado nas mãos, sacou a espada de seu cinturão e se lançou sobre eles como uma flecha disparada por um arco. Ele golpeou as feras, matou-as e dispersou-as. Finalmente Gilgamesh chegou a Mazu, as grandes montanhas que guardam o nascer e o pôr do sol e sobre as quais ele havia ouvido muitas histórias. Seus picos são gêmeos e da altura das muralhas do céu, suas encostas descem até o mundo inferior. Os escorpiões vigiam sua entrada. Eles são metade homem e metade dragão, sua fama inspira terror, seu olhar é mortal aos homens e o brilho tremeluzente que deles emana varre as montanhas que guardam o nascer do sol. Ao vê-los, Gilgamesh protegeu os olhos, mas apenas por alguns momentos. Ele então tomou coragem e se aproximou. Vendo com um ar tão impávido, o homem escorpião gritou para seu companheiro: este que ora se aproxima tem a carne dos deuses. Seu companheiro respondeu: ele é 2/3 Deus, mas 1/3 homem. Ele então gritou para o homem Gilgamesh, ele gritou para o filho dos deuses: por que fizeste tão longa jornada? Por que viajaste de tão longe, cruzando os perigosos mares? Dize-me a razão de tua vinda. Gilgamesh respondeu: por Enkidu, a quem muito amava. Juntos enfrentamos todos os tipos de dificuldade. Por causa dele eu vim, pois caí vítima do destino que assola os homens. Chorei por ele noite e dia e me recusava a entregar seu corpo para o funeral. Pensei que meu pranto fosse trazê-lo de volta. Desde sua partida minha vida deixou de ter sentido, por isso viajei até aqui em busca de Utnapishtim, meu pai, pois disse que ele se juntou aos deuses e que encontrou a vida eterna. Desejo fazer-lhe algumas perguntas com relação aos vivos e os mortos. O homem escorpião abriu a boca e disse:
falando a Gilgamesh: nenhum homem nascido de mulher fez o que tu pedes, nenhum mortal jamais entrou na montanha. Ela se estende por 12 léguas de escuridão, não há luz em seu interior e o coração se sente oprimido pelas trevas. Do nascer ao pôr do sol, não há nada além de escuridão. Gilgamesh disse: embora seja para mim um caminho de tristeza e dor, de gemidos e lágrimas, ainda assim devo tomá-lo. Abri o portão da montanha. E o homem escorpião disse: vai, Gilgamesh. Permitirei que atravesses a montanha de Mazu e as elevadas cordilheiras, que teus pés te levem ao destino em segurança. O portão da montanha está aberto. Gilgamesh escutou o que o homem escorpião lhe disse e seguiu, através da montanha, pela estrada do sol até o lugar de seu nascente. Depois de caminhar por uma légua, a escuridão se intensificou ao seu redor, pois não havia mais luz, ele não conseguia enxergar nada, nem o que estava à frente nem o que estava atrás. Depois de 2 léguas, a escuridão era intensa e não havia luz, ele não conseguia enxergar nada, nem o que estava à frente nem o que estava atrás. Depois de 3 léguas a escuridão era intensa e não havia luz, ele não conseguia enxergar nada, nem o que estava à frente nem o que estava atrás. Depois de 4 léguas a escuridão era intensa e não havia luz, ele não conseguia enxergar nada, nem o que estava à frente nem o que estava atrás. Ao final de 5 léguas a escuridão era intensa e não havia luz, ele não conseguia enxergar nada, nem o que estava à frente nem o que estava atrás. Ao final de 6 léguas a escuridão era intensa e não havia luz, ele não conseguia enxergar nada, nem o que estava à frente nem o que estava atrás. Depois de percorrer 7 léguas a escuridão era intensa e não havia luz, ele não conseguia enxergar nada, nem o que estava à frente nem o que estava atrás. Depois de percorrer 8 léguas, ele soltou um grande grito, pois a escuridão era intensa e ele não conseguia enxergar nada, nem o que estava à frente nem o que estava atrás. Depois de 9 léguas, ele sentiu o vento norte em seu rosto, mas a escuridão era intensa e não havia luz, ele não conseguia enxergar nada, nem o que estava à frente nem o que estava atrás. Depois de 10 léguas, o final estava próximo. Depois de 11 léguas apareceram os primeiros raios da alvorada. Ao final de 12 léguas a luz do sol enfim refulgiu. Lá estava o jardim dos deuses, por todos os lados cresciam arbustos carregados de pedras preciosas. Ao vê-los, ele imediatamente se aproximou, pois havia frutas de cornalina pendendo de uma parreira, lindas de ver, folhas de lápis lazuli cresciam em profusão por entre as frutas e eram doces ao olhar. No lugar dos espinhos e dos cardos encontravam-se as hematitas e as pedras raras, e mais ágata e pérolas do mar. Shamash viu Gilgamesh caminhando pelo jardim à beira do mar, e ele viu que o herói estava vestido com peles de animais e que se alimentava de sua carne. Isto o aborreceu, e falando ele disse: nenhum mortal jamais tomou este caminho antes, nem tomará, enquanto os ventos soprarem por sobre os mares. E virando-se para Gilgamesh ele falou: jamais encontrarás a vida que procuras. Gilgamesh respondeu ao glorioso Shamash: então, depois de errar e me esfalfar pela vastidão selvagem, terei ainda de dormir e deixar que a terra cubra para sempre a minha cabeça. Que meus olhos fitem o sol até seu brilho ofuscá-los. Embora não seja melhor que um homem morto, ainda assim deixai-me contemplar a luz do sol. Ao lado do mar ela vive, a mulher do vinhedo, a fabricante de vinho. Siduri fica sentada no jardim à beira do mar, com a tigela e os tonéis de ouro que os deuses lhe deram. Ela está coberta por um véu, e de onde se encontra, vê Gilgamesh se aproximar, vestindo peles, com a carne dos deuses no corpo, mas com o desespero no coração. Seu rosto era como o de alguém que chegou de uma longa jornada. Ela olhou, e observando com atenção o que se passava à distância, disse para si mesma: trata-se sem dúvida de um criminoso. Aonde estará indo? E ela fechou o portão com a tranca e passou-lhe o ferrolho. Mas Gilgamesh, ao ouvir o barulho do ferrolho, lançou a cabeça para a frente e deteve a porta com o pé. Ele gritou para Siduri: jovem fabricante de vinho, por que trancas tua porta? O que viste que te fez trancar teu portão? Quebrarei tua porta e arrebentarei teu portão, pois sou Gilgamesh, que capturou e matou o touro do céu. Eu matei o sentinela da floresta de cedro, derrubei um baba que vivia na floresta e matei os leões no desfiladeiro da montanha. Siduri então disse a ele: se és o Gilgamesh que capturou e matou o touro do céu, que matou o sentinela da floresta de cedro,
que derrubou um baba que vivia na floresta e matou os leões no desfiladeiro da montanha. Por que tens as faces tão encurvadas e o rosto tão abatido? Por que trazes o desespero em teu coração, e por que teu rosto lembra o de alguém que chega de uma longa jornada? Sim, porque tua face está queimada pelo calor e pelo frio, e porque chegas aqui vagando pelos pastos à procura do vento. Gilgamesh respondeu-lhe, e porque meu rosto não haveria de estar encurvado e abatido? Trago o desespero em meu coração, meu rosto lembra o de alguém que chega de uma longa jornada e foi queimado pelo calor e pelo frio. Porque não haveria de vagar pelos pastos à procura do vento? Meu amigo, meu irmão mais novo, que caçava o asno selvagem e a pantera das campinas, meu amigo, meu irmão mais novo, que capturou e matou o touro do céu e derrubou um baba na floresta de cedro, meu amigo, alguém que me era caríssimo e que enfrentou muitos perigos ao meu lado, Enkidu, meu irmão, a quem tanto amava, a morte o alcançou. Chorei por ele durante 7 dias e 7 noites, até os vermes tomarem-lhe o corpo. Por causa do meu irmão, tenho medo da morte, por causa do meu irmão, vagueio pelas matas e pelos campos e não consigo descansar. Mas agora, ó, jovem que prepara o vinho, já que vi tua face, não permita que eu veja a face da morte a quem tanto temo. Ela respondeu, Gilgamesh, onde vais com tanta pressa? Jamais encontrarás a vida que procuras. Quando os deuses criaram o homem, eles lhe destinaram a morte, mas a vida eles mantiveram em seu próprio poder. Quanto a ti, Gilgamesh, enche tua barriga de iguarias, dia e noite, noite e dia, dança e sê feliz, aproveita e deleita-te. Veste sempre roupas novas, banha-te em água, trata com carinho a criança que te tomar as mãos e faze tua mulher feliz com teu abraço, pois isto também é o destino do homem. Mas Gilgamesh disse a Siduri, a jovem, como posso ficar calado, como posso descansar, quando Enkidu, a quem amo, tornou-se pó, e quando também por mim a morte e a terra esperam. Vives à beira do oceano e vês o seu interior, dize-me, ó, jovem, como chegar ao Utnapishtim, o filho de Ubaratutu. O que preciso saber para chegar até ele? Instrui-me, diz o que tenho de fazer. Atravessarei o oceano se isto for possível, se não for, vagarei por regiões ainda mais desoladas. A fabricante de vinho lhe disse, Gilgamesh, não há como atravessar o oceano, todos os que aqui vieram, desde os dias de outrora, não conseguiram viajar pelo mar. O sol em sua glória atravessa o oceano, mas quem além de chamar jamais logrou tal feito. O lugar é perigoso e a passagem difícil, as águas da morte que por ali correm são profundas. Gilgamesh, como vais atravessar o oceano? Quando chegares às águas da morte, o que farás? Mas, Gilgamesh, no meio da floresta encontrarás o Ursanabi, o barqueiro de Utnapishtim, com ele estão os objetos sagrados, os objetos de pedra. Ele está talhando a proa do barco em forma de serpente. Observa bem. Se for possível, talvez consigas atravessar as águas do oceano com ele, se não, terás de voltar. Ao ouvir isso, Gilgamesh ficou furioso. Ele tomou o machado em uma das mãos e sacou o punhal de seu cinturão. Gilgamesh avançou furtivamente e se atirou como um dardo em cima dos apetrechos do barco. Então voltou para dentro da floresta e sentou-se. Ursanabi viu o brilho da faca e escutou o machado, e ficou perplexo, pois Gilgamesh, em sua fúria, havia destroçado o equipamento da embarcação. Ursanabi disse a ele, dize-me, qual é o teu nome? Sou Ursanabi, o barqueiro de Utnapishtim, o longínquo. Ele lhe respondeu, Gilgamesh é o meu nome. Sou de Uruk, da casa de Anu. Ursanabi perguntou-lhe então, por que tens as faces tão encurvadas e o rosto tão abatido? Por que trazes o desespero em teu coração, e por que teu rosto lembra o de alguém que chega de uma longa jornada? Sim, porque tua face está queimada pelo calor e pelo frio, e porque chegas aqui vagando pelos pastos à procura do vento. Gilgamesh disse-lhe, e porque meu rosto não haveria de estar encurvado e abatido? Trago o desespero em meu coração, meu rosto lembra o de alguém que chega de uma longa jornada e foi queimado pelo calor e pelo frio. Porque não haveria de vagar pelos pastos à procura do vento? Meu amigo, meu irmão mais novo, que capturou e matou o touro do céu e derrubou um baba na floresta de cedro, meu amigo, alguém que me era caríssimo e que enfrentou muitos perigos ao meu lado, Enkidu, meu irmão, a quem tanto amava, a morte o alcançou.
Chorei por ele durante 7 dias e 7 noites, até os vermes tomarem-lhe o corpo. Por causa do meu irmão, tenho medo da morte, por causa do meu irmão, vagueio pelas matas e pelos campos. Seu destino pesa sobre mim. Como posso descansar, como posso ficar em paz? Ele virou pó e também eu vou morrer e ser enterrado para sempre. Tenho medo da morte, por isso, Ur-Sanabi, mostre o meu caminho para chegar até Utnapishtim. Se for possível, atravessarei as águas da morte, se não for, vagarei por regiões ainda mais desoladas. Ur-Sanabi disse a ele, Gilgamesh, foram tuas próprias mãos que tornaram impossível tua travessa do oceano. Ao destruíres o equipamento do barco, destruíste também sua segurança. Os dois então discutiram o assunto e Gilgamesh disse, por que estás tão zangado comigo, Ur-Sanabi? Pois tu mesmo atravessas o mar dia e noite, em qualquer estação tu atravessas. Gilgamesh, estes objetos que destruíste tinham a propriedade de levar-me por sobre as águas da morte, impedindo-as de tocarem em mim. Era por esta razão que os preservava, mas tu os destruíste, e com eles liquidaste também as serpentes Urnu. Mas vai agora à floresta, Gilgamesh, corta com teu machado 120 toras de 60 côvados de comprimento, pintas com betume, reforça-as com vírulas e traze-as de volta para mim. Ao ouvir isso, ele foi à floresta, cortou 120 toras de 60 côvados de comprimento, pintou-as com betume, reforçou-as com vírulas e trouxe-as de volta para Ur-Sanabi. Eles então subiram no barco, Gilgamesh e Ur-Sanabi, e o lançaram sobre as ondas do oceano. Durante 3 dias eles singraram o mar com velocidade, percorrendo o equivalente a uma jornada de 1 mês e 15 dias. Ur-Sanabi por fim levou o barco às águas da morte. Ele então disse para Gilgamesh, vá em frente, pega uma das toras e empurra-a para dentro do mar, mas não encostes tua mão na água. Gilgamesh, pega uma segunda tora, uma terceira, uma quarta. Agora, Gilgamesh, pega uma quinta, uma sexta e uma sétima tora. Gilgamesh, pega uma oitava, uma nona e uma 10ª tora. Gilgamesh, pega uma 11ª, pega uma 12ª tora. Depois de empurrar para dentro da água 120 toras, Gilgamesh ficou sem nenhuma. Ele então tirou a roupa e elevou seus braços para cima para servir de mastro, e usou suas vestimentas como vela. Assim Ur-Sanabi, o barqueiro, trouxe Gilgamesh até Utnapishtim, a quem chamam longínquo e que vivem de Umun, a leste da montanha, no lugar por onde transita o sol. Somente a ele, entre todos os homens, os deuses concederam a vida eterna. Enquanto isso, Utnapishtim, confortavelmente instalado, observava tudo à distância, e dentro de seu coração, meditava, porque o barco navega por aqui sem seu mastro e sem equipamento. Porque foram destruídas as pedras sagradas, e porque o barco não é conduzido por seu capitão. Aquele homem que chega não é um dos meus, vejo um homem coberto com pele de animais. Quem é este que vem pela praia atrás de Ur-Sanabi, pois certamente que não é um dos meus homens. Utnapishtim então olhou para ele e disse, qual é o teu nome, tu que chegas vestido de pele de animais, com as bochechas famintas e o rosto abatido? Aonde vais com pressa? Por que razão fizeste uma jornada tão longa, atravessando mares cuja passagem é tão difícil? Dize-me a razão de tua vinda. Ele respondeu, Gilgamesh é o meu nome. Sou de Uruk, da casa de Anu. Utnapishtim então disse a ele, se és Gilgamesh, por que tens as faces tão encovadas e o rosto tão abatido? Por que trazes o desespero em teu coração, e por que teu rosto lembra o de alguém que chega de uma longa jornada? Sim, porque tua face está queimada pelo calor e pelo frio, e porque chegas aqui vagando pelos pastos à procura do vento. Gilgamesh disse-lhe, e porque meu rosto não haveria de estar encovado e abatido? Trago o desespero em meu coração, meu rosto lembra o de alguém que chega de uma longa jornada e foi queimado pelo calor e pelo frio. Porque não haveria de vagar pelos pastos à procura do vento? Meu amigo, meu irmão mais novo, que capturou e matou o touro do céu e derrubou um baba na floresta de cedro, meu amigo, alguém que me era caríssimo e que enfrentou muitos perigos ao meu lado, Enkidu, meu irmão, a quem tanto amava, a morte o alcançou. Chorei por ele durante 7 dias e 7 noites, até os vermes tomarem-lhe o corpo. Por causa do meu irmão, tenho medo da morte, por causa do meu irmão, vagueio pelas matas e pelos campos. Seu destino pesa sobre mim. Como posso descansar,
Como posso ficar em paz? Ele virou pó e também eu vou morrer e ser enterrado para sempre. Gilgamesh tornou a dizer, falando ao Utnapishtim, foi para ver o Utnapishtim, a quem chamamos o longínquo, que fiz esta jornada. Por isso vagueei pelo mundo, atravessei tantas cordilheiras perigosas, cruzei os mares e me esfalfei viajando, minhas juntas doem e há muito que já não sei o que é uma doce noite de sono. Minhas roupas se esfarraparam antes de chegar à casa de Siduri. Matei o urso e a hiena, o leão e a pantera, o veado e o cabrito montês, o tigre e todos os tipos de caça, e também as pequenas criaturas dos pastos. Comi sua carne e vesti suas peles, e foi assim que cheguei ao portão da jovem fabricante de vinho, que fechou contra mim seu portão de piche e betume. Mas recebi dele instruções sobre a jornada e cheguei então até Ursanabi, o barqueiro, com quem atravessei as águas da morte. Ó, pai Utnapishtim, tu que te juntaste à Assembleia dos Deuses, desejo fazer-te algumas perguntas sobre os vivos e os mortos, como encontrar a vida que estou buscando. Utnapishtim disse, não existe permanência. Acaso construímos uma casa para que fique de pé para sempre, ou selamos um contrato para que valha por toda a eternidade? Acaso os irmãos que dividem uma herança esperam mantê-la eternamente, ou o período de cheia do rio dura para sempre? Somente a ninfa da libélula despisse da larva e vê o sol em toda a sua glória. Desde os dias antigos, não existe permanência. Como são parecidos os adormecidos e os mortos, eles são como o retrato da morte. O que existe entre o servo e o Senhor depois de ambos terem cumprido seus destinos? Quando os Anunnaki, os juízes do mundo inferior, se reúnem com Mametum, amando os destinos, juntos eles decidem a sorte dos homens. Eles distribuem a vida e a morte, mas o dia da morte eles não revelam. Gilgamesh então disse ao Utnapishtim, o longínquo, olho para ti, Utnapishtim, e vejo que és igual a mim, não há nada estranho em tuas feições. Pensei que fosse encontrar um herói preparado para a batalha, mas aqui estás, confortavelmente refestelado. Conta-me a verdade, como foi que vieste a te juntar aos deuses e ganhaste a vida eterna? Utnapishtim disse a Gilgamesh, eu te revelarei um mistério, eu te contarei um segredo dos deuses. Martins Fontes. Tradução: Carlos Daut de Oliveira. Continua.